Olá, boa noite! Vamos chegando para nossa live e hoje nós vamos falar sobre efeito platô. Você estava emagrecendo, estava fazendo tudo certinho e de repente parou de emagrecer, né? Você tá seguindo a dieta, tá praticando atividade física, mas parou de emagrecer. Travou-lhe, estagnou no seu peso, né? Parece até que o tempo parou. E aí, eu posso te falar que provavelmente você está em efeito platô, se isso tá acontecendo com você, tá? Gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Boa noite, Reis. Boa noite, Tadeu. Boa noite, Mari. Boa noite, Lili. Isso pode estar acontecendo, tá? A Lili tá falando lá, Pois é. Se isso tá acontecendo com você, se você tá fazendo tudo direitinho, tá seguindo um plano alimentar bacaninha, tá praticando atividade física e mesmo assim não tá emagrecendo, provavelmente isso é efeito platô. Então, ó, se esse é o seu problema, chá com a Nutri, que hoje eu vou te explicar como que você sai desse efeito platô. Sai fora pra lá, efeito platô, né? Então, ó, gente, envia aqui nessa setinha, tá vendo que tem uma setinha? Pode olhar aí na tela, vai ter uma setinha logo aqui embaixo. É tipo um desenho de um aviãozinho. Envia aí pra uma amiga, uma vizinha, alguém que você conhece, alguém que quer emagrecer e a pessoa tá estagnada, não consegue sair do lugar. Envia mensagem pra ela, tá? Chama ela pra vir pra cá, que ainda dá tempo, tá bom? Volta e meia eu recebo essa dúvida aqui no Instagram. Nutri, parei de emagrecer. Nutri, o que é que eu tô fazendo errado? Que eu tô seguindo a dieta, eu tô praticando atividade física e eu simplesmente parei de emagrecer. Me ajuda, Nutri, pelo amor de Deus, né? Isso sempre aparece aqui. E hoje eu vou falar com vocês como que vocês vão resolver isso, tá? A Mari tá falando, ó, que já preparou o chá também. Seu chá é de quê, Mari? O meu é canela com cidreira. Gente, o Marlon tava até brincando ali comigo. Eu falei, meu Deus, que tanto de cidreira. Eu gosto de colocar muito mesmo. Eu coloco erva cidreira e ainda coloco esses de sachê, sabe? Coloco tudo. Cidreira também, Mari? Boa noite, Lili. Boa noite, Carol. Boa noite, Isa. Pois é. Então, pega aí o seu chá, faz o seu chazinho, vem pra cá que nós vamos conversar sobre isso. E aqui eu vou te falar como que você sai dessa situação. Tá estagnado? Como que a gente reverte essa situação? Eu vou falar para vocês aqui agora. Eu preparei uma aula bem bacana aqui, com todos os detalhes. O efeito platô tem duas causas possíveis que pode estar acontecendo. Eu separei as duas aqui e nós vamos destrinchá-las direitinho, tá? Já enviaram aí para amiga de vocês? Boa noite, Flavinha. Boa noite, Lili, minha linda. Já enviaram, gente? Já chamaram outras pessoas que precisam dessa informação? Lembra lá, informação boa é informação compartilhada. Então, envia aí, clica na setinha, chama a amiga, alguém que você sabe que tá precisando, que vai dar tempo, tá? Gente, e eu quero saber uma coisa, quem aqui tá em efeito platô? Quem aqui pode me falar que tá fazendo tudo direitinho e não tá conseguindo emagrecer? Alguém aqui que tá me ouvindo tá passando por isso? Se for, escreve eu, pra eu saber. Quem que tá nesse momento passando por efeito platô? Que às vezes você quer saber como que funciona o efeito platô, mas você não tá em efeito platô, né? É até bom você saber pra você se prevenir e não chegar no efeito platô. Mas eu quero saber, tem alguém aqui que tá vendo a live que tá passando por isso? A Lili falou, enviei para 15 pessoas. Ah, que linda! Obrigada, Lili. Muito obrigada.
Quem tá passando, coloca eu nos comentários. Aí, ó. Tá passando por isso? Tá em efeito platô, Lili? Então, nós vamos falar sobre isso agora, tá? Nós vamos falar tudo certinho. Então, se você tá passando por esse efeito, chá com a Nutri, que hoje a gente vai colocar um fim nessa situação, tá? Hoje você vai aprender de vez como resolver quando você estiver, ou se você está, né, no efeito platô. Como que a gente faz isso? E aí vocês já sabem, para as minhas lives tem que vir o quê? Com papel e caneta. Pegaram aí papel e caneta? Pegaram aí? Ei, Japa, boa noite! Pegou, Maria? Pegou, Lili? Pegou, Flavinha, Mari? Pega papel e caneta aí para vocês anotarem. Tudo que eu vou falar aqui com vocês. Porque eu já vou te dar informações para você colocar em prática. Então, pega um papel, uma caneta, que aí fica mais fácil para depois você lembrar o que você vai ter que fazer. Porque senão depois você acaba esquecendo, né? Então, ó, bora lá. Vamos começar. Boa noite, Elaine. Boa noite, Paulo. Fiquem à vontade. Chegaram na hora certa. Bem no comecinho da live. Então, vamos lá. Ó, antes de tudo, antes da gente falar como sair do efeito platô, eu quero explicar para vocês o conceito do que é o efeito platô. O que é efeito platô? Vocês escutam tanto aí as pessoas falando, eu tô no platô, eu parei e tal, mas o que é o efeito platô? O efeito platô, ele é assim, funciona desse jeito, ó. Você estava querendo emagrecer. Você estava acima do peso, queria emagrecer. E aí você começou uma estratégia nutricional, né? Ou começou a seguir uma dieta. E aí vai de cada pessoa, né? Eu sei que tem gente aqui que vai estar seguindo dieta, fazendo direitinho, seguindo estratégia nutricional, ok. Tem gente que simplesmente vai entrar no Google e pegar uma dieta louca lá, né? Ou então pegar a dieta da blogueira tal e tal. Enfim, você apostou ali numa opção de emagrecimento e começou a fazer. E aí, você começou a emagrecer. Foi emagrecendo, foi emagrecendo, foi emagrecendo. Só que chegou um momento que você estagnou. Você vê que passa uma semana, 2, 3 e seu peso não diminui 1 graminha. Você tá seguindo direitinho o protocolo que você apostou pro seu emagrecimento, mas você para de emagrecer. Isso é efeito platô. E para esse efeito, tem 2 causas possíveis para o efeito platô. Causa 1, motivação. É necessário avaliar sua motivação. E a causa 2 é metabolismo em resistência, tá? E é necessário analisar também essas 2 opções, tá? Vou começar falando da causa 1, que é a motivação, que é o que acontece na maioria das pessoas, tá? A maioria das pessoas que entram em efeito platô, quando analisam a sua motivação, a sua intensidade, elas conseguem sair do efeito platô. Vou explicar o que é essa motivação, o que é essa intensidade. Antes disso, eu quero explicar para vocês uma coisa. Quando você decidiu emagrecer, quando você falou assim, ai, gente, tô de saco cheio desse peso, quero emagrecer. Você apostou em uma estratégia de emagrecimento. Essa estratégia de emagrecimento, ela tem que contemplar 7 pilares. Precisa existir 7 pilares, que são os 7 pilares do emagrecimento. Vou até escrever aqui, ó, 7 pilares do emagrecimento. Existem 7 pilares que você precisa estar alinhada para conseguir emagrecer. E quais que são esses pilares? Vamos lá. O primeiro pilar é a alimentação. A sua alimentação precisa estar alinhada para você conseguir emagrecer efetivamente. Pilar 2, atividade física. Pilar 3, hidratação. Pilar 4, sono. Você precisa estar com um sono reparador de verdade. Pilar 5,
E saúde intestinal, o seu intestino tem que estar saudável, tá? Você precisa ter esse intestino saudável, esse intestino tem que estar funcionando direitinho, você precisa conseguir absorver bem os alimentos. O pilar 6 é o seu perfil hormonal, e aí é necessário avaliar, se orientar como que tá os seus hormônios, como que tá a insulina, como que tá o cortisol. É necessário fazer essa análise também. E por fim, o 7º pilar é um bem-estar mental. Todo mundo sabe que se você estiver estressado ou estiver ansiosa ou qualquer coisa desse tipo que é aqui, ó, isso pode afetar diretamente no resultado do seu emagrecimento. É ou não é? Quem aqui tava seguindo a dieta, fazendo tudo bonitinho, mas um dia que tava ansioso, que tava com algum mal-estar mental, atrapalhou aí você seguir os planos? Quem aqui já passou por isso? Me fala. Então, quando você escolhe, né, vou emagrecer, vou escolher aqui um protocolo, uma estratégia nutricional. Quando você faz isso, você precisa alinhar dentro dessa estratégia, dentro dessa proposta que você está apostando para o seu emagrecimento, você precisa alinhar esses 7 pilares, tá? Vocês anotaram aí qual que é os pilares, né? Então, primeira coisa, vai fazendo um checklist se todos esses pilares estão ok. O sono tá ok, a alimentação tá ok, perfil hormonal ok, o intestino tá ok, tá bom? Primeira coisa, que aí você sabe que você tá num protocolo bacana. Se esse protocolo tá contemplando os 7 pilares, tá ok, beleza. Aí, você começou o seu processo de emagrecimento, você alinhou os pilares e você conseguiu emagrecer, né? Você foi passando o tempo e você conseguiu emagrecer, né? Tava emagrecendo e tal, emagreceu lá no primeiro mês 2, 3 quilos, segundo mês 2 quilos, terceiro mês 1 quilo, quarto mês 500 gramas e foi só diminuindo, até que chegou num patamar que você parou de emagrecer. E você tá seguindo um protocolo bacana, tá seguindo uma estratégia que respeita os 7 pilares do emagrecimento, mas estagnou, parou, travou ali, né? E aí, pode ser que você entrou em efeito platô. E aí, se você entrou em efeito platô, a gente precisa analisar 2 causas possíveis desse efeito platô, que é o que eu já falei com vocês e vou repetir. Então, anotem aí quais são as causas possíveis do efeito platô. Causa 1, motivação, intensidade. Causa 2, metabolismo em resistência, tá? E aí, nós vamos falar da causa 1, para você alinhar, ver se não é essa a causa do seu efeito platô. E aí, eu vou te falar, logo depois que eu falar a respeito das causas, eu vou explicar para vocês como sair do efeito platô, em qualquer um dos 2 casos, tá? Em qualquer uma das causas. Então, vamos lá. Causa 1, motivação e intensidade. Você tava aí seguindo tudo direitinho, tá me falando que tava tudo certinho, mas parou de emagrecer e aí você acha que você tá em efeito platô. Mas, na verdade, o que pode estar acontecendo é um efeito que eu chamo de efeito saco cheio. Sabe o que é isso? Você estava fazendo tudo bonitinho. E aí você começou a ficar de saco cheio da dieta, de saco cheio de praticar atividade física, de saco cheio de ter que beber água o tempo todo, de saco cheio de ter que beber chá, de saco cheio de tudo. Você vai ficando de saco cheio da situação, entendeu? Tereza aqui, participando da live. Você vai ficando de saco cheio daquilo ali que a princípio você estava fazendo e isso te dá a impressão que você tá com efeito platô. Mas você não tá com efeito platô. Você tá com efeito saco cheio. Porque por estar com saco cheio, você
não consegue mais seguir na mesma motivação e na mesma intensidade que você estava fazendo no começo, né? Lembra lá, no começo, você foi lá, ajustou os 7 pilares, começou a emagrecer, tava bonitinho, tava motivada, animada, fazendo tudo que a Nutri falava com você para fazer, você tava fazendo. E aí você começou a ver resultado. Você emagreceu. Gente do céu. Me ajuda aí, meu bem. Os cachorros estão deixando eu falar, não? E aí você tava toda motivada, toda animada, fazendo tudo, ia treinar todo dia, seguia a sua alimentação à risca, tudo bonitinho. Só que foi passando o tempo e você foi desanimando. Você foi diminuindo a sua intensidade, né? A sua intensidade em praticar atividade física, a sua intensidade em ficar dentro de um plano alimentar, ela foi diminuindo aos poucos, sem até você perceber. Além disso, o que começou a acontecer? Você começou a ficar mais permissiva. No começo, você falava assim, não vou tomar isso aqui que é contra ao meu objetivo. Exemplo, você chegou em casa e seu marido tinha pedido uma pizza com refrigerante. E aí você fala assim, não vou comer, porque eu estou dentro do meu propósito e eu vou seguir dentro disso aqui. Só que com o passar do tempo, você começa a ficar permissiva, você começa a aceitar mais as coisas, você começa a falar assim, tem problema não, eu já emagreci uns 5 quilos, eu já emagreci uns 10 quilos, só comer um bombonzinho aqui, só comer uma pizza aqui, é só um pedacinho, é só, entendeu? E aí com essa alta permissão que você começa a fazer, né, que é diferente do começo, você começa a parar de emagrecer. E, gente, essa é a causa de mais de 90% das pessoas que me falam que estão em efeito platô. Muitas pessoas chegam pra mim, Nutri, eu tô em efeito platô, eu tô seguindo tudo direitinho, mas eu não consigo emagrecer. Na hora que eu vou analisar junto com a pessoa o que ela tá fazendo, aí ela começa a perceber que agora ela mudou de como ela tava no começo. Isso acontece, isso já aconteceu com vocês? Você começa lá o seu processo de emagrecimento, você vai emagrecendo. De repente, você para de emagrecer, né? Para de emagrecer e aí você começa a se observar, você tá mais permissiva. No começo, você não comia um chocolatinho todo dia, agora você já come todo dia. Você pensa assim, já emagreci uns 10 quilos, não vai ter problema eu comer um chocolatinho. E aí é o chocolatinho, é o refrigerante e outras coisinhas mais. Isso vai acontecendo. Então, a primeira causa desse seu efeito platô, que é possível, é o efeito saco cheio, é o efeito de você estar desmotivada, de você diminuir a sua intensidade do que você fazia no começo. Isso é normal. É normal, gente. A gente sempre faz isso. Então, é assim. Se você tá sentindo que você parou de emagrecer, o que eu te oriento é alinhe a primeira causa. E a primeira causa pode ser a diminuição da sua motivação, a diminuição da sua intensidade. Para você conseguir fazer um ajuste perfeito, o que eu te indico? Faça um diário alimentar, tá? Então, coloca aí, para ajustar a causa 1, preciso de um diário alimentar. Por quê? No seu diário alimentar, você vai colocar ali tudo que você tá comendo, tudo. É diário mesmo, tá? Lembra lá quando você era adolescente, que você, no fim do dia, você abria o seu diário e colocava assim, querido diário, hoje o meu dia foi assim. Ao acordar, você vai fazer a mesma coisa, só que agora vai ser com alimentos. Aí você vai colocar, querido diário, hoje no meu café da manhã eu comi isso. Depois, antes do almoço, eu comi tal coisa. E assim por diante, tá?
Vai fazendo isso, que com o diário alimentar, você vai conseguir perceber aonde que você afrouxou. Aonde que você começou a se permitir demais. Entende? Então, pode ir colocando aí nesse diário alimentar que isso vai ajustar. E eu acho que a maioria das pessoas que estão vendo essa live, que estão vendo esse vídeo, que estão passando por isso, por acharem que estão em efeito platô, a maioria dessas pessoas pode ser exatamente essa causa, tá? Uma baixa da diminuição de... uma diminuição de motivação e uma diminuição de intensidade, tá? Mas aí, vamos supor que tá. Beleza, Aline. Então, fiz lá o meu diário alimentar, coloquei tudo certinho, anotei que eu fui na academia, que eu me hidratei, que eu me alimentei dentro do que deveria ser e tal. E mesmo assim eu não tô emagrecendo. Mesmo assim eu não tô obtendo resultado. Nesse caso, pode ser que você entrou em efeito platô. Você já averigou a causa 1, que é a diminuição da motivação, a diminuição da intensidade, e aí pode ser que seja a causa 2. E aí a gente vai para a causa 2, que é o seu metabolismo está em resistência. E aí, eu vou explicar para vocês o que seria isso. Como que o seu metabolismo entra em resistência e como que você vai sair dessa fase, tá bom? Então, vamos lá. Para eu explicar para vocês a respeito dessa fase, que é a fase de resistência, eu tenho que explicar para vocês sobre as fases do emagrecimento. O seu emagrecimento, ele tem 3 fases. Ele tem a fase 1, que é a fase de choque, a fase 2, que é a fase de adaptação, e a fase 3, que é a fase de resistência, que é a possível causa do seu efeito platô, tá? E aí eu vou explicar para vocês como que acontece no seu corpo essas 3 fases, ok? Então vamos lá, ó. Quando você começa o seu processo de emagrecimento, você está na fase 1, que é a fase do choque, tá? É o primeiro impacto que o seu metabolismo tá tendo com o alimento que você tá oferecendo para ele. Então, ele fica em choque, tá? É mesmo uma fase de um choque mesmo, porque você tá com uma nova alimentação. Você alinhou aqueles 7 pilares. Lembra que eu falei dos 7 pilares do emagrecimento? Você alinhou esses 7 pilares e agora você... eu vou desativar os comentários aqui só para eu concentrar aqui na live e no finzinho eu libero os comentários. E agora você mudou a sua alimentação completamente. Então, o seu corpo tem um choque por aquilo ali, tá? Por exemplo, vamos supor que antigamente você comia 2 pães no seu café da manhã com manteiga, uns 6 biscoitos e achocolatado. Antes você comia assim. Só que agora você alinhou os 7 pilares do emagrecimento, que é aqueles pilares que eu já falei com vocês. E aí, qual que é o primeiro pilar do emagrecimento? A alimentação. Então, você ajustou a sua alimentação. Você ajustou que todas as suas toda a sua refeição contemple os 3 grupos de macronutrientes, que é carboidrato, proteína e gordura. Então, todas as suas refeições agora estão balanceadas. Não é mais uma refeição igual você fazia antes, 2 pães com manteiga e biscoito. Não é esse tipo de refeição mais. Essa refeição é uma refeição que pode existir no seu processo de emagrecimento? Pode, mas ela precisa ser balanceada. Porque se você pega a análise direitinho dessa refeição, é uma refeição que tem alta quantidade de carboidrato e baixa quantidade de proteína. Então, a gente precisa alinhar. Aí tá, você alinhou, né? Alinhou, não tá consumindo aquilo lá mais. E aí, você entra nessa primeira fase, que é a fase do choque. Então, vamos supor que antes você tava comendo 2.000 calorias diárias, né? Deixa eu dar uma goladinha aqui, peraí.
Antes, você estava consumindo 2.000 calorias. Agora, você está consumindo 1.500. Agora que você ajustou, que você está seguindo aí a dieta, você está consumindo 1.500. Entenda que todo dia não tá ficando um débito aí de 500 calorias? Não tá acontecendo esse débito? Se tá acontecendo esse débito, é esses 500, menos esses 500 calorias que vai te ajudar no seu emagrecimento. Entendeu? Entenda. Quando eu falo com vocês de calorias, é porque todo alimento te gera uma energia. E gera energia para você utilizar no seu dia a dia. E existem 4 formas do seu corpo gastar essa energia, tá? Anota aí, gente, então depois vocês vão ficar tudo perdido, ok? Vamos lá. A primeira forma que o seu corpo tem de gasto de energia é o seu gasto basal. E o que é o gasto basal? É o que você precisa para sobreviver. De que você está falando, Aline? Olha só, quando você respira, você gasta energia. Você está gastando uma energia para esse processo de respirar. E é um gasto basal. Não é algo que você nem raciocina para fazer. Você instintivamente, você já respira, é ou não é? A gente não precisa ficar pensando, agora eu vou respirar, agora eu vou inspirar, agora eu vou expirar. Não, não tem isso, né, gente? Então, essa é a primeira forma de gasto de energia que o seu metabolismo tem. O seu gasto energético basal, que é para você sobreviver. Então, respiração, batimentos do coração, essas coisas, beleza? Beleza. Segunda forma de gasto de energia, a termogênese dos alimentos. Sim, os alimentos, dependendo de qual alimento você está consumindo, vai te garantir uma termogênese, vai garantir um gasto de energia. Então, por exemplo, comparativo ao café da manhã que eu falei para vocês, 2 pães, manteiga e biscoito. Esse café, para esse alimento, para ele ser metabolizado, ele gasta uma quantidade de energia. Já uma outra alimentação alinhada com os 3 macronutrientes dentro do ideal para você, tem um gasto maior de energia. Normalmente é assim. Normalmente, quando a gente alinha, você gasta um pouco mais de energia nas termogêneses dos alimentos. E por que isso, gente? A estrela, nesse caso, seria a proteína. A proteína é um macronutriente que, por si só, gasta mais energia do que o normal para ser metabolizada. Então, por isso que a gente sempre fala nós nutricionistas, sempre falamos com vocês que tem que ter proteína. Não é consumir uma alimentação só proteína, não é isso não. Mas sim balancear. Porque o que acontece, principalmente no cardápio brasileiro, é que a gente consome muito carboidrato, gordura ruim e pouca gordura boa e proteína, né? Então, precisa ser alinhado isso. Então, vamos voltar aqui. 4 formas de gasto de energia no seu corpo. Primeiro gasto é o basal. Segundo, energia que você vai gastar para digestão desses alimentos. Terceiro gasto, as suas atividades diárias. E o que seria isso? Seria tomar um banho, seria arrumar casa, escovar os dentes, qualquer atividade diária que já é o seu habitual, isso é um gasto. Concorda comigo? Que você gasta uma energia para você levantar, ir lá, tomar banho, né? Esfregar seu corpo todo, isso gera um gasto de energia. E o último gasto seria das atividades físicas, tá? Então, vamos supor que, vamos fazer um cálculo aqui, vai anotando aí no seu caderninho. Vamos supor que você gasta 1.100 calorias de gasto de energia basal, tá? Gente, eu tô supondo, tá? Não tô falando que é isso que você gasta, não. Uma suposição. Vamos supor que você gasta 1.100 de energia basal, gasta 200 calorias
para termogênese dos alimentos, gasta 200 calorias também para suas atividades diárias, então para você tomar banho, pra você arrumar a casa, escovar os dentes, essas coisas, fazer a comida e tal, para isso gasta mais ou menos umas 200. E na atividade física, vamos colocar aí que você, sei lá, pula corda ou faz algum treino HIIT, mesmo que seja em casa mesmo, você gasta em torno de umas 300 calorias. O total dessa soma, se você somar tudo, vai dar 1.800 calorias. Então, você precisa consumir 1.800 calorias para você gerar energia para efetuar todas essas ações. Ok? Ok. Só que lembra que antes você estava consumindo 2.000 calorias? Vocês lembram disso? Então, essa pessoa aqui, esse exemplo que eu tô dando aqui no caso, era uma pessoa que consumia 2.000 calorias e na hora que foi feito os cálculos de quanto que ela gasta de energia para cada coisa na vida dela, a gente achou 1.800. Então, gente, quer dizer que essa pessoa todos os dias, ela tava ficando com a mais 200 calorias. E pode parecer que é pouco, porque 200 calorias seria o quê? Seria 2 bananas, dependendo do tamanho da banana, se for uma banana grande, 2 bananas, seria 3 laranjas, seria um pacotinho pequeno de biscoito, seria 2 fatias de pão de forma. É pouca coisa, 200 calorias, entendeu? E aí, você estava consumindo todo dia essas 200 calorias sem perceber. Essa pessoa é aquela pessoa que todo mês ela engorda um pouquinho. Todo mês ela engorda um pouquinho. E aí ela demora a perceber. No fim do ano, ela fala assim, poxa vida, mas no começo do ano, no Réveillon, eu tava pesando, sei lá, 65 quilos. Cheguei em dezembro pesando 64. Ó, 65 tava com 69 quilos no fim do ano. Então, no decorrer do ano, bem devagarzinho, ela foi aumentando quantos quilos? 4 quilos. E isso foi um aumento assim, um mês ela aumentava 500 gramas, no outro mês ela aumentava 400 gramas, no outro 300, entendeu? E a gente não percebe esses aumentos pequenininhos, né? Isso que acontece. Então tá, aí a pessoa era uma pessoa que estava engordando por causa disso, mas agora ela começou o processo de emagrecimento dela, ela alinhou os 7 pilares do emagrecimento. Então, ela alinhou a alimentação, alinhou a atividade física, alinhou a hidratação, alinhou o sono, ajustou a saúde intestinal, ajustou o perfil hormonal e ajustou o seu bem-estar mental. Ela tá bem, não tá com nenhum outro problema. Ela conseguiu alinhar os 7 pilares, né? E aí, se ela fez isso, quando foi feito o ajuste da alimentação dela, por exemplo, que eu tô dando um exemplo aqui, um caso que é um exemplo, a pessoa foi para 1.500 calorias. Então, agora ela consome 1.500 calorias e tá com isso tudo alinhado. Concorda comigo que agora ela tá fazendo, ao invés de antes, ela ter um a mais todo dia de 200 calorias, agora ela tem um a menos de 500 calorias do que era antigamente. Antes ela comia 2.000 calorias, precisava de 1.800, né? Ela queimava, ela gastava 1.800, então ela ficava a mais todo mês de 200 calorias. Agora é o contrário. Agora ela tá consumindo 1.500 calorias, então agora todo dia ela fica em débito negativo de 500 calorias. E isso é que vai garantir um emagrecimento. Quando você, gente, ó, é o seguinte, você gasta 1.800 calorias, você consome 1.800 calorias, você engorda ou você emagrece? Vou desbloquear aqui os comentários, só para vocês participarem comigo aqui nessa parte. Se você precisa de 1.800 calorias para os seus gastos energéticos e você consome 1.800 calorias, me responde aí, gente, vocês estão comigo ou não estão? O que acontece? Você vai engordar ou você vai emagrecer? Me conta.
Se você precisa de 1.800 para gastar energia e você consome 1.800, o que acontece? Essa pessoa engorda ou essa pessoa emagrece? Me contem aí. Liberei aí para vocês participarem. Falem comigo. E aí? Engorda ou emagrece? Quero saber. A Lili falou, permaneço. Exatamente. Você permanece. Se você precisa de 1.800 calorias para gastar de energia e você consome 1.800 calorias, você vai permanecer no seu peso. Sim, Mari. Sim, Elane. Você vai ficar na mesma. Fica na mesma, né? Agora, se você precisa de 1.800 calorias, você está consumindo 2.000 calorias, o que acontece? Nesse caso, o que estava acontecendo com ela antes? Ela precisava de 1.800 e agora ela está consumindo 2.000 calorias. O que aconteceu? O que vai acontecer nesse quadro agora? De estar consumindo 2.000 calorias, sendo que você precisa de 1.800. Nesse caso, a pessoa vai o quê, gente? Fala comigo. Me conta. A pessoa, nesse caso, vai ganhar peso. Exatamente. Vai ter ganho de peso, né? Porque a pessoa está consumindo mais do que ela precisa. Agora, se a pessoa precisa de 1.800 calorias para sobreviver e ela está consumindo 1.500, ela está consumindo um pouco abaixo do que ela precisa. O que acontece com essa pessoa, gente? Nesse caso agora, o que é que vai acontecer com a pessoa que faz isso? Tô aproveitando para tomar meu chá. A pessoa que precisa de 1.800, mas ela consome 1.500 calorias. Essa pessoa, o que vai acontecer com ela? Ela vai o quê? Ela vai perder peso. Exatamente, gente, vocês estão entendendo. Ai, que ótimo. Então, tá bom. Então, vocês estão entendendo. Eu precisava saber, se vocês estão me entendendo. Porque vocês precisam entender esse cálculo, essa lógica, entendeu? Então, se você precisa de 1.800, você consome 1.800, você fica, igual. Se você precisa de 1.800, você consome 2.000 calorias, você consome além do que você precisa, você engorda. E se você consome abaixo, por exemplo, consome 1.500 calorias, você emagrece, você perde peso. Você emagrece, você perde gordura, você vai emagrecer, tá bom? Beleza. Então, gente, olha só. A pessoa vai ficar em débito em quantos quilocalorias todo dia? Mais ou menos. Se ela precisa de 1.800, ela está consumindo 1.500, o débito dela vai ser de 300 calorias todo dia. Todo dia ela tem ali, ó, menos 300 calorias. Todo dia, sem passar. E aí, se você precisa de 1.800, aí é a coisa mais linda do emagrecimento, ó. Presta atenção nessa parte. Se você precisa de 1.800, você está consumindo 1.500, o que acontece no seu corpo? Seu corpo para de funcionar? Você para de respirar? Seu coração para de bater? Isso acontece no nosso corpo? Não acontece. Porque o nosso corpo é muito inteligente, né? Aí você precisa de 1.800 e você tá ofertando pro seu corpo 1.500, o seu corpo fala assim, não vai dar para parar. A gente precisa continuar gerando energia no corpo da Aline. Ele não para. E aí, gente, ele vai continuar funcionando. E o que vai ser combustível para ele gerar energia? Agora é o X da questão. O que vai ser combustível? Vai ser as gordurinhas. As lindezas das gordurinhas. Show, gordurinha! É isso que a gente quer. A gente quer que o nosso corpo seja forçado a utilizar nossas reservas de energia, que é a gordura, para gerar energia. Entendeu? Isso é a coisa mais linda do emagrecimento. É assim que o emagrecimento acontece. Só que entenda que quando você faz isso no seu corpo, o seu corpo entra em choque e fala, opa, peraí, a Aline mandava
1.800 calorias todo dia, até mais. E agora ela não tá mandando. Pá! Aí tem aquele choque. É um choque mesmo, entendeu? E aí, ele fala assim, mas nós vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. E aí ele começa a pegar a sua reserva de gordura, vai lá na gordurinha. Sabe aquela gordurinha? Sabe aquele culotezinho que te incomoda? Então vai lá naquela gordurinha e ó, queima a gordurinha pra gerar energia, porque você não pode ficar parado. Você não vai ficar parado. Você não vai parar de respirar, seu coração não vai parar de bater. Ele não vai permitir que isso aconteça. Entendeu? E isso é a primeira fase. Essa fase, gente, é a fase que a pessoa mais emagrece. É a fase que você mais consegue emagrecer, é essa fase, tá? Que é a fase que você tá em choque, seu corpo não tá entendendo nada que tá acontecendo ali. Você parou de ofertar a mesma quantidade de comida que você ofertava antes. Seu corpo é, gente, que isso? É a fase que você mais emagrece. Pensa aí. Quando você começou o seu processo de emagrecimento, as primeiras semanas, os primeiros meses, é o momento que você mais perde peso, porque o seu corpo está em choque. Mas aí, depois de um tempo, a gente vai para a segunda fase, que é a fase de adaptação, que é a fase que o corpo começa, como o nome mesmo diz, a adaptar ao estímulo que você está oferecendo para ele. Então, se você gastava antes 1.800 calorias, consumia 1.500 e ficava com esse débito de 300 calorias, agora, nessa segunda fase, o seu corpo começa a adaptar isso. E ele começa a ajustar o seu gasto energético em 1.500 também. Tá bom? Isso é normal, isso é fisiológico, isso vai acontecer. Essa é a segunda fase do seu emagrecimento, que é quando o seu corpo começa a se adaptar, tá? E aí vai passando o tempo, aí no primeiro mês você emagreceu 5 quilos, no segundo mês você emagreceu 4,5 quilos, foi diminuindo, até que você adaptou 100%. Você precisava antes de 1.800 calorias, consumia 1.500, agora ele foi adaptando, agora você gasta 1.500 calorias e você consome 1.500 calorias. Esse é o momento que você está consumindo o mesmo que você precisa de gasto de energia, e aí você entra na terceira fase, que é a fase que o seu metabolismo, ele entra em resistência. Aí você tá seguindo a dieta bonitinho, mas seu corpo agora entrou em resistência. Ele baixou, ele adaptou e chegou na resistência na mesma quantidade que você está consumindo de calorias. Exatamente isso. Lindo isso, né, gente? Muito lindo, né? Não é tão linear assim, mas é exatamente isso que acontece. O seu corpo vai fazer essa adaptação, né? Ele vai fazer isso porque ele quer cuidar de você, ele não vai deixar você passar por necessidade. E o seu corpo, ele não quer que você fique gastando seus estoques de energia. A gente que quer. A gente quer que o seu corpo gaste esses estoques para queimar essas gordurinhas. Agora, o seu corpo, ele não quer que isso aconteça, né? E aí, gente, você tá lá na terceira fase, que é a fase da resistência. Que você chegou, adaptou lá, entrou em resistência. Agora, o que você faz, gente, para sair dessa terceira fase? Que é a segunda causa que pode ser o seu platô, que é o seu metabolismo entrar em resistência. Como que a gente sai disso? Vocês sabem como que sai disso? Para você sair desse efeito platô, para você sair, para você tirar o seu metabolismo de resistência, o que você precisa fazer é mudar o estímulo, mudar a estratégia. Inclusive, é exatamente isso que eu ensino para minhas alunas do método AA de emagrecimento. Até vi que tem algumas aí, Mari, Flavinha, Lili. É isso que elas aprendem. Eu ensino no meu método de emagrecimento exatamente isso, as estratégias nutricionais.
Porque aí a pessoa vai adaptando a estratégia que melhor encaixa para ela. E se ela chegar nesse momento de efeito platô, ela sabe como sair. Que é o momento que ela muda a estratégia nutricional. E o que é estratégia nutricional? Estratégia nutricional é esses protocolos que vocês veem nós nutricionistas falando de dieta cetogênica, dieta low carb, jejum intermitente. Tudo isso são estratégias nutricionais para o seu emagrecimento. Então, a gente vai adaptando essas estratégias para, de novo, você voltar a emagrecer. Porque aí, de novo, o seu corpo vai voltar àquela primeira fase, que é a fase de choque, e aí você começa a emagrecer. Entendeu? Funciona assim, ó. Vamos supor que você estava fazendo uma low carb. Começou a fazer low carb e entrou na fase 1 de emagrecimento, fase de choque. Aí foi emagrecendo, aí diminuiu um pouco, mas continuou emagrecendo. E aí entrou na adaptação, né? Continuou emagrecendo, mas era menos do que no começo, mas tá emagrecendo, beleza. Com o passar do tempo, você entra em resistência. Você não emagrece mais, não emagrece nem engorda, fica ali. E aí você muda a estratégia. Vamos supor que você faz um jejum intermitente. E aí a gente entra com a estratégia nutricional de jejum intermitente. Nessa hora, o seu metabolismo, mais uma vez, ele vai entrar aonde? Vai entrar em choque. Eu falo, opa, peraí, como assim? Que isso que a Aline tá fazendo? Gente, que é isso? E aí a gente volta pro começo do ciclo. E aí você começa a emagrecer mais de novo, porque você tá na fase de choque. E aí você consegue ir caminhando, tá bom? O interessante é fazer esse molde, sabe? É você ir desenhando isso, tá? E principalmente com a ajuda de um profissional. E aí, você deve estar se perguntando assim, Aline, mas olha só, e se eu diminuir a quantidade que eu como? Eu comia uma quantidade, eu diminuí a quantidade, não fui por estratégia, eu diminuí a quantidade de quanto eu comia. Então, antes eu comia 2.000 calorias, precisava de 1.800. Aí eu diminuí para 1.500 e aí eu consegui emagrecer. E aí eu consegui emagrecer e aí cheguei no efeito platô. Agora eu tô gastando o mesmo tanto que eu consumo. E se eu diminuir mais ainda de quanto que eu consumo? De 1.500 eu for, por exemplo, para 1.100 calorias, né? Ou tem uma galera aí louca que faz dieta de 1.000 calorias, por exemplo. Eu vou conseguir sair do efeito platô? Vai, meu amor, mas você entende que esse ciclo, ele vai continuar acontecendo? Aí você tava aqui, ó, você consumia 2.000 e gastava 1.800. Aí você foi para 1.500. Aí você emagreceu, chegou aqui na resistência. 1.500 consome, 1.500 gasta. Então, não emagrece nem engorda. E agora você vai diminuir mais, ainda vai para 1.100 calorias. Então, agora eu vou comer 1.100 calorias. Aí você vai adaptando, entra na resistência. E aí, você entra... Quando eu falo com vocês que entra em adaptação, é o seu corpo se adaptando para gastar aquela quantidade que você está proporcionando para ele. É 1.100? Então, beleza. O seu corpo vai se adaptar. E como que ele se adapta, gente? Ele diminui os batimentos cardíacos. Ele consegue economizar energia. Nosso corpo é perfeito. Ele consegue fazer isso. Então, a alternativa de ir diminuindo a quantidade do que você come e não mudar o estímulo, não mudar a estratégia, não é interessante. Que vai chegar uma hora que você tá comendo o quê? 300 calorias? 500 calorias? E aí? Por isso que é importante você fazer o seu processo de emagrecimento dentro das estratégias nutricionais e não simplesmente fazendo aí da sua cabeça e só diminuindo a quantidade de alimentos que você consome, tá bom? E por isso, mais uma vez, eu vou falar com vocês, por isso vocês precisam estarem sendo orientadas de um profissional que vai te falar quais que são as estratégias nutricionais e você vai conseguir entender como que é essa estratégia e aplicar. Eu tenho aí, ó, ao vivo, as minhas alunas do Método AA,
que estão conseguindo emagrecer. Postei hoje lá no Stories o depoimento de uma participante que diminuiu muito as medidas, que diminuiu muito o peso dela, que está conseguindo emagrecer e sem sofrimento. Sem precisar ficar passando fome, diminuindo o quanto que ela come. E sim, alinhando dentro de estratégias nutricionais. Essa é a chave do questão, tá bom? Então, ó, pra fechar, pra vocês entenderem, efeito platô. Nutri, tô em efeito platô. Tô seguindo o plano alimentar direitinho, tô praticando atividade, tô fazendo tudo Nutri direitinho. O que que eu faço? Você precisa avaliar duas causas possíveis do efeito platô. Causa 1, diminuição da motivação, diminuição da intensidade. Então, é a primeira coisa que eu te oriento a avaliar. Porque provavelmente você diminuiu a intensidade, diminuiu a motivação que você estava no começo. E isso te levou a diminuir os pesos que você estava perdendo antes, tá bom? E a causa 2, que é seu metabolismo tem entrado em resistência. Se for esse o problema, aí a chave é mudança de estratégia, tá? É mudança de estratégia, tem que mudar, não tem jeito. Tem que você falar, mas eu tava fazendo low carb, eu adorava low carb. Lu, linda, top é você, meu amor. Eu tava fazendo a low carb, eu adorava low carb, eu já tava acostumada com low carb. Meu amor, sinto muito, mas entrou na estratégia, entrou na fase de resistência ali, a gente vai ter que mudar o estímulo, tá? E aí, gente, tem várias opções de estratégias nutricionais, opções que você não vai sofrer também, tá bom? Gente, é isso que eu queria falar com você sobre efeito platô. É essas duas causas que precisam ser analisadas se você está em efeito platô. E aí você vai, de acordo com a causa, ajustando tudo isso que eu falei aqui para vocês, né? Se é a causa 1, você vai ajustar a sua intensidade e motivação. Se é a causa 2, você vai mudar a estratégia, tá bom? Vocês conseguiram entender? Gostaram? Ficou claro aí para todo mundo como sair do efeito platô? Vocês conseguiram agora entender 100%? Então, ó, é o seguinte. Se você entendeu isso que eu tô falando com você que tá aqui na live, ou você que tá vendo esse vídeo pelo YouTube, ou pelo feed aí no Instagram, que não conseguiu ver na hora, que vai ver no replay, é o seguinte. Informação boa é informação compartilhada. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa que tá tentando emagrecer e tá com dificuldade. Marca ela aqui nesse vídeo. Coloca o nomezinho dela aqui, ó, aqui embaixo. Ou então compartilha com ela, clica nessa setinha aí, ó, tem uma setinha pra cima, e envia pra ela. Eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar ela, tá? E eu quero continuar te ajudando. Para eu continuar te ajudando, eu quero que você utilize as informações que eu passei aqui pra vocês e coloque em prática. E aí, coloque em prática. Posta lá o que você tá consumindo, o que você tá fazendo e marca a Nutri. Coloca @Nutri_Aline Azevedo. Que eu teria o maior prazer de ir até a sua publicação, ver se você tá fazendo tudo certinho. E se não tiver, eu vou te orientar, tá? Eu vou te auxiliar. Pode postar no Stories e me marcar, ou postar no seu feed e me marcar, mas me marca, tá? Coloca a hashtag emagrecer sem sofrer, que esse é o meu lema. E coloca o meu Instagram, @Nutri_Aline Azevedo, ok? Então, ó, meus amores, ó, um super beijo pra vocês. Já tá acabando o nosso tempo aqui. Quinta-feira que vem estamos de volta nesse mesmo bate-hora, nesse mesmo canal, tá bom? Quinta-feira que vem, às 20 horas, o nosso Chá com a Nutri no Instagram. E eu vou estar te esperando. E aí, não esqueçam, essa live é a live do probleminha. É a live que vocês me falam qual que é o problema que vocês estão passando. E, ó, Chá com a Nutri, eu resolvo tudo aqui. Vocês já saem daqui, ó, craques, sabendo tudo. Super beijo. Até mais.